Fala pessoal, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai contar mais uma mega saga do Batman. É a saga do Estado do Medo. Ela também é conhecida como Fear State e foi escrita pelo Tynion IV antes de sair das HQs do Batman. Esse daqui é o grande clímax de toda a história que ele estava escrevendo, que culmina no confronto do Batman com o Espantalho pelo controle de Gotham. Essa é uma saga bem extensa, bem longa e a gente vai explicar ela completa aqui no canal. E pessoal, só antes da gente começar, já vai deixando o bate-like e o bate-comentário, porque fazer esse tipo de vídeo dá muito trabalho. E isso daí já ajuda demais o canal. Beleza? Dado o nosso recado, vamos para a saga Fear State. Parte 1, o medo começa. No Asilo Arkham, há muitos meses, uma figura misteriosa aparece para conversar com o Espantalho. O nome dele é Simon Saint, um grande bilionário e admirador do trabalho do Dr. Crane. Mas o vilão, por sua vez, não fica muito impressionado em vê-lo. Ele não quer trabalhar com Simon. O empresário está ali para fazer uma proposta de trabalho para o Dr. Crane. Só que o vilão não quer trabalhar com ele. O Espantalho reconhece ele como um grande cientista de robótica. E o Simon, por sua vez, diz que o trabalho do Crane é muito reconhecido no Vale do Silício. Mais especificamente, o trabalho do Estado do Medo. Ao ouvir essas palavras, imediatamente o Dr. Crane fica mais interessado na conversa. E ambos começam a debater sobre o Fear State, na qual é uma teoria do próprio Espantalho sobre uma condição da evolução humana, utilizando o próprio medo. O Estado do Medo é um negócio que o próprio Espantalho criou. Ela, na verdade, é uma espécie de metodologia que ajuda o indivíduo a encarar os seus próprios medos para sair ainda mais fortalecido desse medo. E a teoria toda do Dr. Crane é que ele poderia aplicar isso não só num indivíduo, mas numa cidade inteira. Contudo, as condições disso acontecer são quase impossíveis. Só que acontece que o Simon Saint apresenta o seu caso de que Gotham é a candidata perfeita nessas condições. Os eventos que aconteceram anteriormente nas HQs do Batman, como aquela tomada da cidade do Bane e a guerra do Coringa, contribuíram para um medo coletivo na cidade. E o Simon quer tirar proveito do estado do medo para conseguir guiar a população de Gotham para algo melhor. Fazer com que ela evolua através do medo. E o Espantalho finalmente fica convencido em ajudar o Simon, mas ele tem algumas condições. E o mais importante, caso eles consigam suceder, o Dr. Crane quer ser creditado academicamente pelo sucesso dele. E nisso, a história corta para os dias atuais. O Simon Saint, utilizando a sua empresa de robótica e proteção, manipulou o prefeito de Gotham a integrar um programa de policiamento hostil chamado de Programa Magistrado. Ele decidiu tomar essa decisão depois que um grupo de criminosos chamados de Unsanity, liderados pela personagem Molly Miracle, começou a realizar ataques na cidade. E o Batman, que está atuando de forma ilegal dentro de Gotham nesse momento por causa do prefeito, começa a investigar mais sobre esse grupo Unsanity e descobre que, na verdade, eles foram enganados pelo Simon Saint para causar todo o caos e desordem que está acontecendo nesse momento em Gotham. O Batman também descobre que o Simon está trabalhando junto com o Espantalho, mas ele acaba sendo capturado pelo vilão. O Espantalho tortura o Batman usando todos os seus métodos de medo. O Batman é colocado no estado do medo e, segundo o próprio Espantalho, consegue sobreviver para ficar mais forte. É exatamente isso que o Espantalho espera fazer em Gotham. E o grande plot twist da saga é que o vilão não está usando nenhuma toxina do medo. Na verdade, ele está usando algo muito mais poderoso. Uma tecnologia desconhecida. E o Batman, depois de conseguir se libertar parcialmente dos efeitos do estado do medo, consegue fugir da prisão do Espantalho. Mas o vilão diz que isso não é problema, porque já é tarde demais. O estado do medo já começou. Então a história corta para mostrar um pouco do contexto de Gotham e revelar como que o Simon Saint está manipulando as notícias para causar ainda mais medo na cidade. Utilizando as notícias, o vilão consegue orquestrar uma manobra que coloca o grupo Unsanity pelos grandes responsáveis pelos ataques que estavam acontecendo na cidade. E claro, tudo isso era manipulação, mas os noticiários acabavam divulgando como se fosse verdade,
por causa da prefeitura de Gotham. A empresa do Simon coloca uma espécie de vigilante criado por ele, o Peacekeeper 01. Esse vigilante é o Sean Mahoney, um policial de Gotham que ficou famoso na cidade depois que ele conseguiu salvar algumas pessoas quando o asilo Arkham foi destruído. No final da saga anterior, o Simon acaba atraindo o Espantalho e tenta prendê-lo usando o Peacekeeper. Mas o Dr. Crane já esperava por essa traição e acaba expondo o vigilante do Simon ao estado do medo. E todo esse negócio afeta diretamente a mente do vigilante Peacekeeper, e ele fica totalmente fora de controle e deixa de ser controlado pelo Simon Saint. E em paralelo à história do Batman, o estado do medo apresenta outras narrativas que vão se cruzar em algum momento. A Arlequina está em toda uma jornada para conseguir salvar a Era Venenosa. Já a Bat-família, comandada pela Bárbara Gordon como Oráculo, está tentando entender como salvar Gotham dessas notícias falsas. Como Oráculo, ela tenta se comunicar usando todas as mídias para a população de Gotham com o objetivo de acalmar a situação. Mas alguma pessoa desconhecida consegue hackear o sistema da Oráculo e usa a própria voz dela para disseminar mais pânico na cidade, dizendo que o próprio Batman está morto. E é com toda essa base que começa a saga do Estado do Medo. Parte 2. Reconstruindo. O Simon Saint continua com a sua propaganda falsa que o magistrado vai construir uma nova Gotham. Enquanto isso, o Batman continua tentando fugir do Espantalho. Ele tenta contato com a Oráculo, mas sem sucesso. O morcego finalmente entende que o Espantalho não está usando o gás do medo, e sim algo diferente, uma tecnologia que envolve diretamente o cérebro. Enquanto que o Batman agoniza ainda pelos efeitos do estado do medo, temos a narração do Simon Saint, dizendo que a velha Gotham morreu, e que o Batman morreu. Claro que tudo isso era mentira. E o verdadeiro Batman tá conseguindo fugir da prisão do Espantalho. Ele consegue sair dali mesmo sem enxergar nada, e ao entrar no Batmóvel, ele usa um remédio para conseguir se curar. É então que o Batman tem uma última alucinação e consegue acordar. Novamente, ele tenta contactar algum aliado, mas ninguém responde. E com isso, cortamos para o Peacekeeper, que está perdido em Gotham. E não se deixe enganar, o Peacekeeper é um dos personagens mais importantes da saga. O vigilante está tomado totalmente pelo medo. Ele pensa que as pessoas são coringas e começa a atirar em todos os lados. O Xian fica totalmente louco quando ele percebe que matou essas pessoas e que, na verdade, ele deveria ser o herói da história e não o vilão. Aos berros, ele diz que vai ser o herói de Gotham e começa novamente a atacar inocentes. Enquanto isso, o Batman finalmente chega na Torre do Relógio e é surpreendido pelas duas Batgirls, a Cassandra Cain e a Stephanie Brown. A Oráculo explica o que aconteceu para o Batman enquanto que ele estava fora capturado. A Bárbara está preocupada com essa pessoa que hackeou o seu sistema e que ela mesma está chamando de anti-oráculo. O morcego entende a preocupação da Bárbara, mas que nesse momento a prioridade é deter o Peacekeeper. Ele entra em contato com o Ghostmaker, que por sua vez está protegendo os Unsanity. Esse grupo está junto com a Arlequina e eles estão nos esgotos de Gotham, atrás do Jardim da Era Venenosa. E como a situação desse grupo está sob controle, o Batman pede para o Ghostmaker encontrá-lo na base da garagem. O Batman diz que tem 3 situações para cuidar: o Peacekeeper, que está fora de controle, o Espantalho com o plano do estado do medo e as pessoas que estão em casa e podem entrar em qualquer momento em colapso. E a história corta para mostrar os 2 vilões. O Espantalho, lá na base dele, diz que finalmente chegou a hora, e o Simon Saint revela a sua nova arma para conseguir deter o Peacekeeper que está fora de controle. E essa nova arma é um novo Peacekeeper, que ele mesmo chamou de Peacekeeper K. Parte 3. Família em perigo. Em meio à confusão do estado do medo, a
Batwoman entra na história quando a sua irmã se envolve com o magistrado. A irmã da Kate Kane é a Beth, que também é conhecida como Red Alice, uma antiga vilã da própria Batwoman, mas que agora está tentando se reconciliar. A Batwoman, agindo por conta própria e com a ajuda da Alice, decide ir atrás da Anti-Oráculo. E justamente porque essa hacker sabe da identidade secreta das duas. Enquanto isso, o Peacekeeper está totalmente fora de controle em Gotham. Ele chega inclusive a roubar um carro e quase atropela um monte de pessoas na rua. O Simon Saint novamente tenta detê-lo com outros soldados robôs do magistrado, mas sem sucesso. O Peacekeeper está totalmente fora de controle. E é nesse momento que as mentiras da Anti-Oráculo atingem o seu máximo. Porque todas essas pessoas que o Peacekeeper está matando no meio das ruas de Gotham, a Anti-Oráculo está pegando essas gravações e alterando elas para colocar membros da Bat-família atacando pessoas inocentes. Então o que acontece é que toda Gotham tá vendo vídeos que parecem reais, mas que são falsos da Bat-família matando pessoas inocentes. E tudo isso vai contribuindo para as pessoas ficarem com ainda mais medo e também para limpar a barra do Simon Saint, que tá metido nesse problema aí do Peacekeeper. O morcego então decide ir até a delegacia de polícia para conversar com a comissária atual, que é a Renée Montoya. E o Batman explica tudo o que ele sabe para Montoya. E ela até acredita nele. Mas o problema é que o Batman não tem nenhuma prova. O herói diz que isso não é problema e que ele vai conseguir as provas. Quando ele sai da delegacia, os policiais robôs do magistrado encontram o Batman. E isso inicia um super confronto entre eles. E aqui a gente tem um momento muito badass do Batman, porque ele consegue derrotar esses magistrados com muita facilidade. E enquanto ele faz isso, ele fala diretamente com Simon Saint pelo comunicador desses robôs. E ele diz com toda a seriedade que ele vai atrás do Simon Saint. A hora dele tá chegando. E isso deixa o bilionário totalmente apavorado. E depois, o morcego chega até a base da garagem para conversar com o Ghostmaker. O parceiro do Batman ironiza como que Gotham tá sempre à beira da destruição e que isso acontece todo mês. Todo mês ele tá sendo otimista, porque considerando que o Batman tem de 20 a 30 novas histórias dentro de um mês na DC, isso deve trazer uma ameaça diferente para Gotham todo santo dia. Ai, não é fácil viver em Gotham. O Batman pede pro Ghostmaker focar, e com isso pergunta se ele sabe algo sobre controle mental. O plano do Batman é usar esse Bat-Oculus Rift para entrar dentro da própria cabeça dele e assim verificar se existe algum resíduo de memória que possa ajudá-lo na investigação. Tanto o Batman quanto o Ghostmaker entram dentro da mente dele. E aqui é bem engraçado porque a primeira coisa que eles encontram quando chegam na mente do Batman é o Batman beijando a mulher gato, a Talia al Ghul, e até mesmo a Era Venenosa. Mas depois de algum aprendizado de como que funcionam as memórias do Batman, eles encontram a primeira memória do espantalho. Só que acontece um negócio assustador enquanto eles estão conversando, porque o espantalho da memória percebe que eles estão ali. E bem, acontece que isso não é exatamente uma memória, é uma memória implantada. E o cérebro do Batman pensa que os dois são meio que invasores e tenta criar mecanismos de defesa para conseguir impedir que eles acessem a memória dele. Porque o cérebro do Batman não sabe que é o próprio Batman tentando acessar as memórias dele. E isso tudo cria toda essa confusão que eles acabam se envolvendo. Eles entendem que tudo isso faz parte de uma consequência do controle mental que o espantalho fez no Batman. E os dois ficam pensando em como detê-lo agora, porque na verdade tudo isso é uma ilusão. O Ghostmaker tenta atacá-lo, mas isso cria ainda mais problemas dentro da cabeça do Batman, que perde o controle dessa ilusão. Mas o Ghostmaker consegue ajudá-lo a se acalmar, e com isso os dois descobrem algo interessante. Eles aparecem na Universidade de Gotham e encontram um jovem Dr. Crane. O Ghostmaker explica que isso não é uma memória do Batman, e sim uma memória dele.
dele. O Ghostmaker, quando era jovem, conversou com o Dr. Crane sobre o estado do medo. E graças a essa informação, o Batman então entende o que é o estado do medo e como que o Espantalho está usando ela como uma arma para tentar evoluir Gotham. E assim, pro Espantalho, esse negócio do estado do medo é uma forma de evoluir Gotham, mas pro Batman é uma forma de manipular a população e fazer as coisas que o Espantalho quer que ela faça. E bem, enquanto eles ainda estão dentro da memória, o Dr. Crane explica como que funciona detalhadamente o estado do medo. Para uma pessoa superar o estado do medo, são necessários 3 choques no sistema dela. O primeiro choque é o medo de um descontrole de massa, quase como se fosse uma guerra urbana. E então, o segundo choque é quando você canaliza esse medo na figura de um espantalho. E o terceiro é quando você força as pessoas a enfrentarem um espantalho para superar esse medo. E todas essas informações ajudam demais o Batman, mas ainda tem um problema. O Batman não sabe como que o espantalho está conseguindo controlar essas pessoas mentalmente. Porque o Dr. Crane não está usando nenhuma toxina, nem nada disso. É apenas pelo controle mental. E é justamente essa peça do quebra-cabeça que ele está precisando. E o outro problema é que isso não ajuda muito o Batman na questão do Peacekeeper. A história então corta para mostrar o Peacekeeper e revelar que o espantalho está observando ele de longe. O Peacekeeper acaba encontrando o novo Peacekeeper K, e com isso, o espantalho, usando a máquina mental, ordena que o outro Peacekeeper enfrente o novo. Enquanto isso, cortamos para o Asa Noturna, que decidiu ir para Gotham após receber um contato da Oráculo Falso. O problema é que ele não sabe nada disso e ele pensa que é apenas uma mensagem da Bárbara Gordon. Quando ele entra na cidade, imediatamente ele é atacado pelos robôs do Magistrado. Uma luta se inicia e o Batman aparece para ajudar o ex-Robin. O morcego explica o que está acontecendo e nisso temos essas lindas imagens dos dois atuando juntos, mostrando que a dupla dinâmica ainda tem muita sincronia dos tempos de Batman e Robin. O herói pede para o Asa Noturna tomar cuidado e que ele vá atrás da Bárbara Gordon, que está na torre do relógio, para tentar resolver essa situação da anti-oráculo. E assim o Dick Grayson vai até a torre, mas ele encontra uma Bárbara Gordon já irritada com esse negócio da anti-oráculo. Ela mesma decide tomar as rédeas do controle e se veste como Batgirl para resolver o problema junto com Asa Noturna. Parte 4 – Resolvendo problemas. Nos esgotos de Gotham, a Molly conversa com a Era Venenosa. O plano dela é de usar uma máquina das empresas Wayne para apagar a memória dela e assim ela não ter mais rancor dos homens e poder ser uma heroína e não uma vilã. Só que a Era se recusa. Ela diz que as memórias que ela tem é o que faz ela quem ela é o que ela precisa para sobreviver. E enquanto a Molly conversa com a Era, ela meio que tem um devaneio e descobre o plano do espantalho. Imediatamente, ela tenta se comunicar com Batman, mas ela não consegue. Já nas ruas de Gotham, os dois Peacekeepers começam a lutar entre si. Quando ele ataca, o Simon ordena os demais magistrados a atacarem. É nesse momento da luta que surge o Batman. O morcego precisa focar primeiro no novo Peacekeeper e o exército do magistrado. Isso acaba distraindo o morcego, o que permite o Sean fugir de medo pelas ruas da cidade. O Batman fica ocupado com os magistrados e os dois Peacekeepers acabam lutando novamente. Mas dessa vez, o combate é muito mais visceral. Um prédio inteiro acaba caindo e bem na frente do Batman. Ele pergunta para o Simon o que ele fez com a cidade. O vilão apenas responde dizendo que trouxe ordem. E com isso vemos ainda mais magistrados atrás do Batman. Enquanto isso, Sean ataca sem piedade o novo Peacekeeper. Usando seu braço de canhão, ele consegue simplesmente explodir a espada do novo Peacekeeper. Isso acaba derrubando o novo policial e faz com que o Sean parta para cima e desfere vários golpes até que de uma forma bruta ele acaba morrendo. O Simon Sand observa tudo isso e fica em choque. Ele finalmente percebe que criou um monstro.
Percebendo a derrota iminente, ele pede para o controle destruir todos os Peacekeepers robôs que estão patrulhando Gotham. E todos mesmos explodem bem na frente do Batman, que consegue fugir da explosão. Quando ele se recompõe, ele se depara com a Molly, que retornou para a superfície, e diz que sabe o próximo passo do espantalho. E aqui vocês vão perceber que o artista que estava desenhando a saga até agora mudou. O Simon Saint percebe que o Peacekeeper realmente morreu, e ele chora pela morte do seu colega. Mas é então que um dos seus ajudantes aparece, e ele revela que tem algo estranho acontecendo nos esgotos de Gotham. É a Era Venenosa. E era esse o empurrãozinho que o Simon Saint precisava para ficar louco de vez. Ele retorna à ponte de comando e ordena todas as forças restantes que ataquem a Era Venenosa nos esgotos. Numa conversa da Era Venenosa com o líder do grupo Insanity, descobrimos mais sobre a máquina que pode apagar as memórias. Ela foi criada usando tecnologia do Chapeleiro Louco. Enquanto isso, esse vilão se encontra com o Peacekeeper que sobreviveu. Ele está voltando um pouco à sanidade, mas o Dr. Crane ainda consegue manipulá-lo para fazer o que ele quer. E com isso, finalmente voltamos para a história do Batman. A Molly leva o Batman até o esconderijo dos Insanity. Ela explica sobre a máquina de controle mental para o Batman. Essa máquina manipula as memórias para tornar as pessoas mais fortes mentalmente. Esse era o propósito original da máquina. Mas a Molly acredita que o espantalho vai usar ela para tentar controlar todos em Gotham ao mesmo tempo. A Molly leva o Batman até o local da máquina, mas lá eles são recebidos por um amigo da Molly que está sendo controlado pelo espantalho. Batman e Molly conseguem facilmente neutralizá-lo. O problema é que isso comprova que o espantalho de fato pegou a máquina de controle mental e o levou para um outro lugar. O Batman pergunta se a Molly poderia criar algo para rastrear esta máquina, e ela diz que vai tentar. E com isso voltamos para o espantalho, que finalmente chegou na sua base secreta, onde está a máquina de controle mental. Ele pede para o Peacekeeper se deitar e colocar o capacete. Ele manipula o chão a pensar que ao colocar isso, ele vai estar ajudando Gotham. Enquanto isso, o Jardim da Era Venenosa é atacado pelos robôs do Magistrado. Parte 5. O Anti-Oráculo ataca. Descobrimos que o nome oficial daquela anti-oráculo é, na verdade, Seer, uma espécie de mulher hacker que está ajudando Simon Saint. A Seer aparece com esse holograma na torre do relógio, e ela revela saber a identidade de todos os membros da Bat-família. E, na verdade, ela é uma grande ameaça. A Bárbara Gordon não aguenta mais ver a sua tecnologia sendo usada contra ela e os seus amigos. Revoltada, ela simplesmente começa a destruir tudo que tem na torre do relógio. E o Asa Noturna até ajuda ela. Mas ela não fez isso por nada. Na verdade, a Bárbara Gordon tem um plano. E ela pede para o Robin Tim Drake encontrá-la na base do Oráculo 2. O Asa Noturna pergunta o que é isso de Oráculo 2. E ela responde dizendo que é o local do sistema do backup dela, caso aconteça alguma coisa desse nível. A Bárbara, de certa forma, se sente culpada pela presença do Asa Noturna, pois ele foi enganado pela anti-oráculo para estar ali. Nesse momento, ela e o Dick Grayson possuem um grande momento conversando entre eles, e lembrando do passado e de como ela sobreviveu lá no episódio da Piada Mortal e se tornou algo muito maior como o Oráculo. A verdade é que o Dick Grayson não quer que a Bárbara saia como Batgirl, mas ela insiste e diz que ela deve isso a ela mesma, e que não seria a primeira vez que ela conseguiria convencer o Dick Grayson a fazer algo que ele não quer. Isso tudo nos leva para um flashback de quando o Dick Grayson ainda era Robin. E o legal desse flashback é o jeito que eles desenham o Robin e a Batgirl, que ficou muito bonito. Esse flashback é de quando a Batgirl saiu pela primeira vez combatendo o crime ao lado do Robin Dick Grayson. Muitos anos depois, isso está acontecendo de novo. Mas quando eles chegam no local do Oráculo 2, eles percebem que há policiais robôs do Magistrado. O Asa Noturna joga uma bomba de fumaça e assim eles partem para destruir os policiais. E a dupla consegue fazer isso com muita facilidade. Só que quando eles entram dentro da base da Oráculo 2,
acontece um problema. Um gás é expelido para dentro e eles acabam respirando. A Batgirl fica um pouco confusa e com isso o Dick Grayson se distrai por um segundo. E sem ele perceber, o Asa Noturna leva um tiro na cabeça. A Bárbara testemunha tudo isso e começa a chorar ao segurar o Dick Grayson em seus braços. Ela é tomada pela fúria e começa a bater nesse robô. Mas é nisso que acontece uma grande revelação. Tudo isso era o efeito do gás do medo do espantalho. O robô, na verdade, era o próprio Tim Drake, tentando colocar uma máscara na Bárbara Gordon. E quando ela volta a si, ela descobre que o Asa Noturna está vivo. E, sem pensar duas vezes, ela beija o Asa Noturna, o que provoca uma reação muito engraçada do Tim Drake, que apenas fala: "Pô, finalmente!" E o Dick Grayson ficando com a Bárbara Gordon é um negócio muito grande. Os fãs estavam pedindo isso há muito tempo. Embora eu, pessoalmente, prefiro o casal Dick Grayson e Stellar. Mas, de qualquer jeito, isso não é importante. Porque a Seer aparece no computador da Oráculo 2. E ela prova que tem um certo preparo porque sabia que a Bárbara Gordon iria até lá. A Seer fala que resistir é inútil. Mas a Bárbara Gordon tem um plano para contragolpear o plano da Seer. Usando o seu sistema, ela consegue descobrir a localização da Seer, que está nesse disco voador, que é a base principal da empresa do Simon Saint, controlando todos os magistrados em Gotham. A Seer fica impressionada com as habilidades da Bárbara, mas não intimada. Ela decide responder dizendo que sabe a localização das outras Batgirls, a Cassandra e a Stephanie Brown, e que elas estão na Torre do Relógio. E como forma de retribuição, a Seer explode a Torre do Relógio com as duas juntos. O Asa Noturna tenta avisá-las, mas é inútil. O local explode completamente. E agora a gente volta para a história principal envolvendo o Batman. E a boa notícia aqui é que os desenhos voltam a ser do Jorge Jimenez, que com certeza é a melhor coisa dessa saga. Os Peacekeepers robôs avançam no Jardim da Era Venenosa. Já o Ghostmaker invade o canal de comunicação do magistrado e pede para eles se afastarem, ou senão ele vai atacar. Como o Simon Saint se recusa a recuar dali, o Ghostmaker vai para cima dos robôs e os derrota com extrema facilidade. Enquanto isso, a Era Venenosa está lamentando que o seu jardim secreto foi descoberto. Ela diz que já teve o bastante disso e começa a expandir as suas plantas para atacar a superfície. Já o Batman e a Molly estão nos esgotos tentando encontrar os equipamentos de controle mental que o espantalho está usando. Mas é nesse momento que eles sentem um tremor por causa das plantas da Era Venenosa. Isso daí acaba destruindo o Batman por um segundo. E ele acaba não percebendo que o espantalho aparece bem ali na frente dele. O vilão já vem com aquele papinho que vai conseguir salvar Gotham e tudo mais, mas o Batman revela que o controle mental dele não vai funcionar mais com ele. Mas acontece que o Dr. Crane não está mirando no Batman, e sim na Molly. Ele ativa a máquina de controle mental e a aliada do Batman começa a gritar de dor. Era exatamente isso que o espantalho queria. Agora, o Batman não vai ousar fazer qualquer coisa contra o espantalho, porque senão ele vai matar a Molly. O Dr. Crane pede para o Batman segui-lo. E assim, eles chegam até o esconderijo do vilão no esgoto. O Batman coloca a Molly numa cama e então tenta impedir o espantalho jogando um batirangue diretamente no controle mental. E ele acerta em cheio e o Dr. Crane tenta desesperadamente pegar o controle antes dele cair no chão. E ele consegue, frustrando a ação do plano do Batman. Já completamente transtornado, o espantalho diz que dessa vez ele vai ganhar. A Molly ainda está sob o efeito do mecanismo mental e o espantalho sabe disso e quer tirar proveito disso. Mas sem ele perceber, do nada, ele leva um tiro nas costas. E quem atirou foi o próprio Peacekeeper, que estava sendo controlado pelo vilão, mas acabou sendo libertado depois que o Batman acertou aquele batirangue no controle mental. E quando o espantalho cai no chão, a Molly se liberta do controle da mente. E como o Peacekeeper acabou ajudando o Batman, o Bruce espera que ele acabe se entregando, porque isso vai acabar sendo o melhor para a cidade. Mas o Peacekeeper diz que agora ele enxerga muitas coisas.
As coisas estão mais claras do que nunca, e ele sabe que o Batman é insuficiente para salvar Gotham. Percebendo que vai acontecer uma luta, o Batman pede para Molly cuidar do dispositivo do medo do espantalho, enquanto que ele cuida do Peacekeeper. O Sean diz que ele vai ser o que Gotham precisa. Ele é o futuro. E enquanto ele diz isso, os terremotos em Gotham vão ficando cada vez mais fortes. Como ele está completamente louco, ele acha que esses terremotos é um prenúncio de que Gotham está mudando por causa dele. O Batman vê que a luta é inevitável e assim começa o duelo final entre os dois. O Peacekeeper sofreu diversas mutações no corpo para se tornar a máquina perfeita de combate. E podemos ver isso, já que ele consegue levar o Batman ao limite. Os desenhos da luta são maravilhosos. O Batman desvia, ataca, é uma luta visceral. Enquanto isso, a Molly percebe que o espantalho ainda está vivo e pede ajuda dele para desativar o dispositivo do medo. Mas é inútil. O Dr. Crane não quer ajudar, já que na visão dele, o estado do medo vai fazer Gotham evoluir. E é então que a história muda de foco para mostrar a Era Venenosa. Ela está totalmente fora de si e cogita matar até o líder dos Insanity. Mas é então que chega a Arlequina. E ela está com uma outra Era Venenosa. E ela espera que essa outra Era ajude a parar esses terremotos. Parte 6, a batalha final. É aqui que algumas histórias em paralelo vão começar a se cruzar. Primeiro, temos o encerramento do arco da Batwoman. A Batwoman e sua irmã Alice são encurraladas pelo Anti-Oráculo ao começarem a procurar por ela. Elas são envolvidas pelos policiais do Magistrado, mas graças a Alice, que tem um desvaneio, eles conseguem se manter firmes e derrotá-los. Isso surpreende até mesmo a Seer, que não esperava pela derrota. No final, a jornada delas ajudou a Beth a finalmente controlar a Alice e ter totalmente certeza de que a partir de agora vai ajudar a sua irmã no combate ao crime. E agora temos o desfecho de um outro arco que envolvia o Asa Noturna e a Batgirl. A Bárbara, o Dick Grayson e o Tim Drake vão em desespero para os escombros da Torre do Relógio e encontrar a Cassandra e a Stephanie. Eles tentam encontrá-las, mas sem sucesso. Acontece que elas não estão ali. Elas sobreviveram à explosão saindo na hora certa. As duas se reencontram com os demais membros da Bat-família. E agora que está todo mundo bem, a Batgirl e Bárbara preparam um ataque àquele disco voador que supostamente é a localização da Sheer. A interação deles é muito boa, porque todo mundo fica meio curioso em relação ao beijo lá do Asa Noturna e da Batgirl. Mas a Bárbara pede para todo mundo focar e deixar isso para depois. O Asa Noturna tem um plano. Eles vão se disfarçar de soldados do Magistrado para entrar tranquilamente na base aérea. Eles conseguem as armaduras e usam elas para invadir a base, mas o plano não sai muito certo, já que a Sheer estava esperando algo assim. Os heróis retiram seus capacetes e começam a lutar com os demais robôs. Obviamente que o Asa Noturna e companhia vencem essa disputa, mas a Sheer estava esperando por isso. Ela revela que estava apenas atrasando todo mundo, pois a ideia dela é derrubar a base em Gotham. Os demais membros do Magistrado começam a evacuar a nave, mas a Batgirl e o Asa Noturna vão até o centro do comando para encontrar a Sheer. No meio do caminho, eles salvam crianças que estavam sendo protegidas pelo Magistrado. Essas crianças são filhas das pessoas que trabalham para o Simon Saint. E isso não parece ser importante agora, mas vai ser, calma aí. Quando o Asa Noturna e a Batgirl chegam na ponte de comando, eles encontram apenas o Simon Saint. A Bárbara percebe que a Sheer fugiu, mas ela deixou algum tipo de pendrive dela na máquina. Eles imobilizam Simon e assumem o controle da base. A Batgirl avisa que irá derrubar a nave, mas não no meio de Gotham, e sim na costa da cidade. Apenas ela e o Asa Noturna ficam na nave, enquanto que os demais membros da Bat-família saem dali. A base é destruída, o Simon é capturado, mas a Bárbara lamenta que não conseguiu capturar a Sheer. Ela está lá fora e vai ir atrás dela. E nisso é revelado que uma das crianças que eles salvaram era a própria Sheer e ela conseguiu
fugir. E assim o arco do Asa Noturna é concluído. E agora a história volta pro Batman. A luta entre ele e o Peacekeeper continua brutal. A Molly continua invadindo o computador do Espantalho para desativar a bomba do medo. O Espantalho diz que tudo vai ser decidido por ela. Afinal, ela pode definir se Gotham vai evoluir ou ficar estagnada. Cansada desse papinho do vilão, ela dá um tapão no Dr. Crane, que acaba desmaiando. Já o Batman continua lutando com o Peacekeeper. E as coisas continuam intensas. Cortamos para o Jardim da Era Venenosa. A Arlequina explica que essa outra Era Venenosa nasceu de uma semente dela e que possui toda a inocência da Pamela Isley. A Arlequina argumenta que as duas Eras Venenosas estão incompletas. Elas precisam se unir para serem novamente a Pamela que ela tanto ama. A Era Venenosa fica um pouco relutante, mas concorda e estende a mão para sua outra Era, e assim elas se unem novamente. Ao retomar o controle de si mesma, a Era diz que Gotham merece perecer, mas não vai ser hoje. Ela vai usar as suas plantas para liberar hormônios que irão diminuir o medo implantado nas pessoas. E depois de salvar a cidade do medo, ela vai conversar com a Arlequina e finalmente admite que sentiu saudades dela, e elas se beijam. E assim voltamos pro Batman. Ele usa o seu próprio cinto de utilidades como luvas. E enquanto ele luta, o Bruce argumenta que Sean não é o herói, ele apenas está confuso pela máquina do espantalho. E depois de desviar lindamente de um golpe, ele acerta um gancho e derruba o Peacekeeper, derrotando em definitivo. Muito machucado, o Batman pergunta para Molly se ela conseguiu desarmar a bomba, mas ela responde que não exatamente. Na verdade, ela reprogramou a bomba para o seu estado original. Agora, Molly pretende usar a máquina para fazer de fato com que a população evolua. O Batman, claro que não concorda. O morcego entende por que ela pensa assim. Gotham City é um caos, e ela é uma das maiores vítimas. O Batman entende a Molly, mas ele pede um pouco mais de confiança da parte dela. Ele se aproxima dela e entrega um dispositivo de conexão para ela poder ver exatamente o que o Batman está vendo. E a Molly vê através de dezenas de transmissões que Gotham está se reerguendo graças à Bat-família. No céu da cidade, podemos ver que depois de muito tempo, o Bat-sinal é aceso, trazendo um renovado sentimento de esperança. A Molly chora e finalmente entende. É nesse momento que o Batman lembra de quando conversou com a Molly antes, e assim ele retira sua máscara. Como Bruce Wayne, ele diz que a humanidade pode superar qualquer coisa, até mesmo o pior dos medos. A Molly fica na dúvida, ela não sabe se o Batman está certo, mas o mesmo pede para ela confiar nele. Ela para por um segundo e decide escutar o Batman. Ela quer acreditar nele. Chorando, ela abraça o Batman, que a conforta. Parte 7, o epílogo. E agora a gente chega no grande epílogo da saga, que acontece algumas semanas depois do final do capítulo anterior. O Dr. Crane está sendo removido para a nova instalação do Asilo Arkham. O vilão lamenta tudo o que aconteceu, porque ele tinha certeza que conseguiria curar a cidade. Ao levá-lo, os policiais comentam sobre o efeito do medo na cidade e o impacto do vilão. Mas o Dr. Crane, escutando essa conversa, interrompe os dois, falando que o medo sempre esteve lá. E quando eles olham para frente, tem um grande espantalho gigante no meio da rua. O veículo freia e os guardas percebem que há um monte de capanga do espantalho ao redor. O Dr. Crane tinha esse plano para conseguir fugir, mas quem abre a porta do furgão não são os capangas dele, e sim o Batman. Ele conseguiu deter todos os capangas e revela que estava seguindo o Dr. Crane. O Batman pega ele, coloca a máscara do espantalho de volta nele e o leva até o Batmóvel. É a partir daqui que acontece essa conversa bem franca entre o espantalho e o Batman. E é uma conversa muito boa e quase que metalinguística, porque vocês vão ver que o Batman tá muito seguro de si, muito confiante, quase como se aquela teoria do estado do medo que o Batman passou realmente fosse verdadeira, como se o Batman tivesse passado pelo estado do medo e se tornado uma pessoa mais forte. Embora o próprio Batman não queira admitir que isso seja por causa do gás do medo. É muito boa essa parte
parte de quando o Batman coloca a máscara do espantalho no Dr. Crane. E ele simplesmente agradece, como se esse fosse o verdadeiro rosto dele. O espantalho pergunta como que está o amigo dele, o Simon Saint. E o Batman diz que ele não tá nada bem. Foi condenado e removido da própria empresa. É revelado que o Peacekeeper Xian conseguiu sobreviver e ele está vagando por aí no meio de Gotham. Durante a conversa com o Batman, o espantalho meio que tenta desestabilizar o morcego, perguntando as consequências de várias coisas, tipo o que aconteceu com a Bat-família e a própria Gotham. Mas o Batman não parece se incomodar. Ele vê esperança no futuro e realmente entende que todos irão crescer com esse episódio. O ponto do Batman é que ele não tem medo das mudanças que Gotham vai passar. Afinal, ele mesmo já viu isso acontecer diversas vezes. E aqui a conversa deles realmente fica muito meta, porque eles ficam falando que Gotham tá sempre passando pelos mesmos problemas. E isso parece ser uma autocrítica sobre as histórias recentes do Batman e todas as mega sagas que envolvem Gotham ser quase destruída. Sabe, tipo aquele negócio do Bane, esse negócio da Guerra Coringa, esse negócio do Estado do Medo. Essencialmente, todas colocou Gotham na beira da destruição. E de uma forma meio que irônica, o autor da história fala que uma hora as coisas não vão poder mais crescer, e as coisas vão ter que ser diferentes. E bem, isso sendo uma indireta ou não para as histórias do Batman, o fato é que o Batman encerra a conversa nesse momento, dizendo que acredita em Gotham. E que a ideia dele não é mais controlar a cidade, é deixar que a cidade responda, e com ele interferindo minimamente possível. No final, ele leva o espantalho para o novo asilo, que é essa torre aqui que fica no meio de Gotham. E ele apresenta a nova médica do local, a doutora Case Meridian, que, vejam só, é a mesma médica que aparece lá no Batman Forever. E é nesse momento que termina a mega saga do Fear State. Ufa, pensei que nunca ia terminar. Eu confesso pra vocês que acho essa saga apenas ok. Não acho nada demais, mas o que eu gosto de verdade na saga é da ilustração do Jorge Jimenez. Isso sim, eu acho que é algo histórico nessa saga. Mas, gente, isso daqui é só a minha opinião. Eu tô muito curioso pra saber a opinião de vocês. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe descer! E esse foi o vídeo da saga completa do Fear State. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.